postura, né? No entanto, aqui também a gente encontra gente da pior qualidade, como a gente encontra em todo lugar, né? E essas pessoas estão tendo voz e vez, porque a boa parte da cidade de Carolina tem acompanhado e tem feito discussão a respeito dessa discussão política de baixo nível, né? No entanto, eu digo que Carolina tem muito a crescer ainda, mas isso só vai acontecer se a gente mudar essa mentalidade. Se a gente mudar essa mentalidade. Só para tratar de uma coisa a mais, para a gente não deixar passar, né? Um dos grandes absurdos que falaram foi até a respeito de uma foto, né, que eles colocam, adoram repetir essa foto numa rede social, dizendo que festinha suspeita. Absurdo. É um absurdo. Uma foto que foi tirada durante uma confraternização. Uma confraternização essa que é feita todo ano pelo Judiciário e que é feita normalmente em toda a repartição pública, né? Confraternização feita na casa do senhor João Adolfo, que não é só presidente do PMDB, como gostam de colocar. Ele é chefe do cartório do primeiro ofício local e, portanto, trabalha conosco, né? E por isso foi feito na casa dele, e não só por isso foi feito na casa dele. Aquelas pessoas que estão presentes ali não eram só aquelas pessoas que estavam presentes. Ali foi um momento, foi uma só das fotos que foram tiradas. Várias outras fotos, como toda a confraternização, foram tiradas naquele dia. No dia dessa festa, inclusive, tinha lá servidores dos dois cartórios, tinham advogados que atuam tanto para a situação quanto para a oposição, né? Tinha o doutor André, por exemplo, era um dos advogados que se fazia presente e que era advogado do outro grupo político, e que estavam lá, todos estavam juntos, irmanados, fazendo confraternização de final de ano. As pessoas não... Aqui em Carolina é difícil para a gente conviver, para o juiz residir aqui até, porque ele não pode sentar em uma mesa e conversar com uma pessoa que seja de um grupo político ou de outro grupo político, e que naquele momento ele passa a ser também do grupo político. É um raciocínio maldoso e primário. É um raciocínio maldoso e primário. Na gestão passada, eu fui 3 ou 4 vezes à casa do grupo político anterior. E também diziam que eu estava lá porque eu fazia parte do grupo político, tudo. Agora, eu queria que eles mesmos lembrassem do tempo em que eles foram prefeito, que eles estiveram no poder, que eles lembrassem e recordassem, assim, e dissessem, e vissem com as suas consciências qual foi a vez, alguma vez, que eu tenha pedido 1 litro de gasolina para eles. Eu passei sendo juiz da comarca aqui quase 6 anos, durante a gestão passada. Pergunte a eles. Eu queria que eles pensassem qual foi a vez que eu pedi qualquer coisa para mim que me beneficiasse. Então, se fazer de vítima é um pouco de bobagem, né? Na verdade, se o cidadão carolinense raciocinar um pouco, não precisa de grandes debates para que essas coisas sejam esclarecidas, não. Só precisa que as pessoas pensem um pouco. As acusações são feitas a todo momento, lançadas nas redes sociais, ou em rádio, ou onde quer que seja, e as pessoas não debatem, não criticam, não pensam a respeito, tomam aquilo como verdade, e aí me obriga a sair do meu serviço para poder vir prestar explicações. Né? Então, gente, eu não estou aí para perseguir ninguém, mesmo essas pessoas eu não estou aí para perseguir, não estou aí para favorecer quem quer que seja, eu estou aí para exercer meu trabalho como eu sempre exerci. Né? Estou aqui, como eu já disse, já há quase 7 anos. Nesses 7 anos, sempre estive entre os 10 juízes, pelo menos entre os 10 juízes que mais julgaram o processo no Maranhão. Só no ano passado nós julgamos 2.630 processos, né? Ou seja, quase 200 processos por mês,
isso descontados os meses de férias, dá bem mais de 200 processos por mês. Venho trabalhando bastante, ainda que a gente tenha um déficit muito grande no número de funcionários, que mesmo que todos estivessem trabalhando ao mesmo tempo, ainda seria pouco, mas, eventualmente, nós sempre estamos desfalcados, porque tem as licenças, tem as férias, são direitos são direitos que eles têm, mas nós temos essa dificuldade. A comarca, principalmente depois que eu comecei a trabalhar aqui, começou a ter um aumento expressivo no número de processos. Para se ver, quando eu cheguei aqui, a média de processos, a minha primeira secretária judicial que trabalhava para mim, a Diva, logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu perguntei para ela, qual o número de processos que eu tinha distribuído aqui, mês. Ela me disse, doutor, em média, 25 processos. Hoje, nós temos mês que é distribuído 500 processos. Nós já tivemos mês que foi distribuído 500 processos. Por que isso acontece? É porque a justiça está desacreditada? É justamente o contrário. As pessoas só começam a ir atrás da justiça quando ela é acreditada. E aí isso acontece, essa bola de neve. Teve também os casamento comunitário, né? Teve casamento comunitário, um trabalho extrajudicial que nós fazemos. Foram duas etapas, né? Foi. Nós fizemos um trabalho muito bom da telefonia, sobre a qual, mais uma vez, levantaram um absurdo, que foi uma historinha, uma conversa de máfia da telefonia, que até hoje também não me explicaram o que essa máfia fazia. Nunca me levaram uma prova do que essa máfia fazia, porque se havia uma máfia, eu queria saber, eu era o primeiro a levar para o Ministério Público. O que eu sei é que desse trabalho feito com a telefonia, quase todas as pessoas de Carolina, quase todo cidadão carolinense recebeu sua indenização. E, mais do que a indenização, a telefonia de Carolina, salvo alguma exceção, melhorou muito. Nós hoje temos a rede, uma das redes de celular aqui, uma das operadoras presta um serviço que é melhor do que na maioria das grandes capitais que a gente vai. Que tem um serviço, inclusive, de internet móvel, muito melhor do que na maioria das grandes capitais. Isso tudo aconteceu por quê? Por causa desse trabalho que foi feito durante esse momento, né? Esse momento lá de enxurrada de ações contra a telefonia. Então, eu acho engraçado o próprio cidadão que recebeu indenização, recebeu do seu advogado, viu que o advogado não lhe descontou nada, recebeu aquilo que foi devido, dá ouvidos a uma tal de máfia da telefonia. Como é que essa máfia atuava? Quem eram essas pessoas? Por que as pessoas que dizem isso não fazem uma representação formal? Não levam documentos à delegacia para que seja... Eu sou o primeiro interessado que isso aconteça. Mas não. Preferem só continuar falando. Preferem continuar falando. Eu sou o primeiro a levar, a pedir para a delegacia de polícia local, ou quem quer que seja, para que apure essa tal de máfia da telefonia que até hoje não me foi esclarecido isso. Não me foi esclarecido. E denúncia nenhuma, né, doutor? Denúncia nenhuma. Nunca me chegou uma denúncia. A não ser isso que a gente vê em rede social, que não dá nem para levar a sério, porque não tem um início de prova que seja. Se tiver um início de prova que seja, um indício, né, que é um início de prova, eu encaminho para a delegacia, para que seja apurado. O que a gente viu foi, inclusive, a economia local ser movimentada por essas indenizações. Eu acho que a cidade nunca teve a economia tão aquecida quanto naquela época. Mas aí é desse jeito. Quando a coisa começa a acontecer, alguns preferem atacar, preferem desmoralizar o trabalho, preferem que o trabalho... Por quê? Porque não foi beneficiado, eu não consigo entender, ou por o mero ataque, ou porque simplesmente quer atacar alguém, ou... eu não consigo entender. Então, eu desafio essas pessoas. Tragam a prova para mim, ou se não confiam em mim, levem a prova para o Ministério Público. Se não confiam no Ministério Público, levem para a delegacia. Ou coloquem nas próprias páginas sociais.
Coloquem lá, divulguem as provas. Não adianta só ficar falando. A mesma coisa falam do juiz quando está atuando em diversas áreas aí. Ah, por que o juiz ele não foi lá na festa tal mandar parar? Porque o juiz não é para fazer isso. O juiz é para julgar. O juiz é para ser imparcial. Quem tem que fazer esse tipo de coisa é o Ministério Público, que não tem aqui. Quem tem que fazer isso é a delegacia. Quem tem que fiscalizar menor é o Conselho Tutelar, a delegacia, a Polícia Militar. O juiz não age de ofício. Ah, o hospital está faltando medicamento e o juiz não faz nada. Quem foi que entrou com a ação pedindo medicamento? Entrem com a ação, procura a Defensoria Pública. Defensoria Pública entra. Talvez no mesmo dia eu defira liminar. Tem que pagar, tem que fornecer medicação, tem que fornecer tratamento médico. Tem que conceder leito. Se não dá para fazer aqui, tem que encaminhar para a Imperatriz, tem que encaminhar para São Paulo, para onde quer que seja. O juiz não vai fazer isso se as pessoas só ficarem batendo boca em página social ou no meio da rua. O juiz está aí para julgar. Nós temos os órgãos constitucionalmente definidos para cada coisa. Essas mesmas pessoas que dizem que há demanda, que há um desmando na prefeitura local, por que essas pessoas não pegam as provas desses desmandos ou as provas de desvios e encaminham para o Ministério Público? Ou encaminham para mim, que eu encaminho para o Ministério Público para iniciar uma investigação. Ou encaminham para a polícia. Não. Prefere ficar desse tipo, com esse tipo de conversa, com esse tipo de debate. E esse tipo de debate não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Então, eu queria aqui terminar, né? Queria aqui terminar conclamando o cidadão carolinense que ele eleve o nível do seu debate político, que ele eleve o nível do seu debate político, que ele procure saber da vida pregressa dos seus candidatos, que ele se pergunta, inclusive, por que tal candidato não apareceu aqui durante esse tempo todinho, esses 4 anos, e agora ele está aqui diariamente. Se pergunte, por que esse candidato, durante 4 anos, não conseguiu nada para Carolina, e agora ele está aparecendo? Conseguindo isso e aquilo. Qual a proposta que o senhor tem para mim? Isso, qualquer lado político. Não estou fazendo aqui campanha contra deputado A ou B, não. Ou contra senador A ou B. Ou contra governador A ou B, ou contra presidente A ou B. O que a gente quer é que as pessoas discutam, que as pessoas venham exigir propostas, que as pessoas venham saber da vida pregressa dessas pessoas, do compromisso real que essa pessoa tem, se não é só um compromisso eleitoreiro. A gente tem que iniciar assim, a gente tem que fazer assim. Porque os pestanas estão aí, nos arrodeando agora. Os pestanas, para esclarecer quem não assistiu a matéria e quem não vem acompanhando o livro, é aquele deputado representado no livro do Dr. Marlon Reis, colega nosso, um dos precursores da lei da ficha limpa, em que ele muito bem descreveu justamente esse tipo de candidato. Aquele que só aparece na época da eleição. Esse aí é o candidato Copa do Mundo. Ele é de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, justamente. É o famoso candidato Copa do Mundo. É aquele que se financia ou financia a sua campanha por emendas parlamentares. Vamos fazer com que os candidatos que ganhem, eles ganhem para nos representar e não para representar a si mesmo. O candidato, quando ele ganha a eleição, todas as pessoas têm que ficar felizes e ele feliz pelo povo, porque ele vai representá-los. Agora, o candidato que representa a si mesmo, ele não representa ninguém, nem a si mesmo. Então, nós temos que ter cuidado com isso, temos que ter cuidado com esse tipo de candidato, temos que discutir ideias, né?
Não vamos fazer da política de Carolina uma torcida de jogo de futebol. Ah, eu torço para o pé limpo, eu torço para o pé rachado. Por que você torce para o pé limpo? Porque eu torço. A minha família é pé limpo. Por que você torce para o pé rachado? Porque eu torço. É o pé liso. Pé liso. Pé liso. Pé liso. Eu não consigo nem acostumar com esses nomes. Né? Por que você torce para o pé liso? Ah, porque a minha família toda é pé liso. Por que você torce para o pé rachado? Ah, porque... Ah, então... vamos ficar inimigo? Aí ficam logo inimigos, começa uma discussão baixa, uma discussão pequena. Né? E aí, depois ganhou um lado ou outro. O que você ganhou? Nada. Nada. O que a sua cidade ganhou? Porque às vezes você até ganhou. Às vezes ganhou um botijão de gás, às vezes a sua irmã ganhou um emprego, um contrato. Então, enquanto nós não começarmos a ter esse debate político de alto nível, nós vamos ter candidatos e vamos ter gestores de baixo nível. Né? E é isso que eu quero conclamar as pessoas. Né? E para qualquer esclarecimento, quem quiser qualquer esclarecimento, seja de um lado, seja do outro, seja um cidadão comum que quiser ir lá ao fórum, simplesmente para conversar comigo, nós estamos lá de portas abertas, nós não temos nada a esconder, né? Nós não precisamos esconder nada. Eu e a minha esposa, nós temos uma vida muito digna e condizente com aquilo que ganhamos. Graças a Deus, dentro do funcionalismo público, nós ganhamos razoavelmente bem, que dá para fazer tudo o que nós fazemos, gostamos de fazer, viajar, comprar um carro razoável para poder viajar, para ter um maior conforto, ter uma casa razoável para poder chegar em casa, descansar a cabeça, dentro do possível, né? Porque juiz não descansa a cabeça, nem de férias juiz não descansa a cabeça. E quando for embora a casa vai ficar? E quando a gente for embora a casa vai ficar. Para o outro juiz que vier. Com certeza, e não vai ser dele também. E ele não vai se sentir obrigado, como eu não me sinto obrigado, com quem quer que seja, por causa disso. Então, senhores, era isso que eu queria esclarecer. Quero conclamar as pessoas para iniciar esse debate político. Vou ainda fazer uma visita às escolas, vou ainda ao interior, vou ao sertão, a todo lugar que tiver uma urna. A gente quer se reunir com as pessoas para poder discutir isso. Queremos fazer uma eleição limpa, uma eleição... quero conclamar todas as pessoas a virarem fiscais dessas eleições, fiscais contra a compra de votos. Quase todo mundo hoje tem um celular com uma câmera que pode filmar. Né? Não se deixe aparecer nesse momento. Tente fazer isso de forma disfarçada, que eu não quero que ninguém também se meta em enrascada, não quero que ninguém seja agredido. Né? A gente sabe que essas pessoas que fazem isso também são violentas. E aí a gente não quer isso. A gente quer fiscalização nas eleições, quer que as eleições sejam limpas e que represente o resultado final, aquilo que o povo quis, e que represente o resultado de suas discussões conscientes. Mais alguma coisa, Tomás? Não, eu só queria agradecer ao ouvinte, queria agradecer, Bozó, a sua pessoa no momento em que a gente fez essa proposta de iniciar esse debate. Fomos prontamente atendidos por Vossa Senhoria. E vai vir mais vezes, né? Com certeza, sempre que for chamado, sempre que precisar, nós estamos à disposição. Tá? Estamos à disposição. Já nos sentimos carolinenses também. Gostamos muito da nossa cidade. Estamos à disposição de todos aqui, e da rádio também, para qualquer esclarecimento que queira. Doutor Mazzucchi, muito obrigado, e a rádio está à sua disposição para a gente explicar. Inclusive, também quero convidar o senhor delegado para que também venha aqui no estúdio da Rádio Cidade FM para também falar para o povo de Carolina. Espero que ele aceite o convite, né, para que ele saiba também que as agressões que ele possivelmente tenha sofrido no fim de semana próximo passado não representa o que a maioria do povo de Carolina é. Né? Isso é só de um pequeno grupo de pessoas e ele sempre vai ter essas resistências aqui. Porque, infelizmente, em Carolina, algumas pessoas se acham dono de parte de Carolina e agem como donos. Né? E aí a gente tem que entender isso, mas também combater isso. Obrigado, doutor Mazzucchi, juiz da nossa comarca de Carolina.